E aí galera, beleza? Hoje aqui eu vou falar um pouquinho básico mesmo de Sherlock Holmes, um pouquinho das coisas para ter um resumozinho de quem é Sherlock Holmes. Aqui eu vou falar ainda mais de coisas que estão no livro As Aventuras de Sherlock Holmes, o livrozinho, o primeiro volume da edição definitiva. Esse livro aqui, ele tem algumas partes aqui, eu tô com o livro na minha mão. Tem algumas partes aqui interessantes, assim, antes de começar a história lá, o primeiro conto de Sherlock Holmes. Esse aqui é o primeiro conto. Ele tem umas partes aqui interessantes. Eu vou falar alguns pedacinhos delas, algumas coisinhas sobre elas aqui no vídeo. Esse aí que tá aparecendo agora é o Sir Arthur Conan Doyle. Esse aqui é o cara que a gente tem mais que falar quando a gente vai falar de Sherlock Holmes. Porque esse aqui não é um personagem. Esse cara é um cara que... Eu tô falando muito cara, né? É a pessoa que é o criador de Sherlock Holmes. Pra começar aqui, o Sr. Arthur Conan Doyle, ele tinha um professor, o nome dele era Joseph Bell. Joseph Bell, ele tinha as capacidades dedutivas do Sherlock Holmes. Ele foi a maior inspiração por Sherlock Holmes. Ele foi um cara que existiu na vida real, que foi o professor do Sr. Arthur Conan Doyle. Mas agora eu vou falar aqui mais especificadamente do livro No Início das Aventuras de Sherlock Holmes. A vida do Sr. Arthur Conan Doyle é o começo aqui do livro. O começo do livro não, o começo desse capítulozinho. O Sr. Arthur Conan Doyle era um escocês que atraiu a atenção pelas histórias do Sherlock Holmes. O Sr. Arthur Conan Doyle, na sua época de escola, ele conheceu o Sr. Joseph Bell e se inspirou nele para fazer o Sherlock Holmes. E as primeiras aparições do Sherlock Holmes foram na revista Strange Magazine. Mas como eu não tô aqui para falar do Sr. Arthur Conan Doyle, eu vou fazer um vídeo separado só para ele, né? Eu vou já começar aqui a falar do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um detetive da cultura. Um detetive que ele mora na Inglaterra. Um detetive, ele tem um irmão e ele tem uma capacidade incrível de dedução. Isso que diferencia ele de outros detetives da Scotland Yard. Scotland Yard é tipo um comboio de detetives que trabalham para o governo, para o governo e para a polícia. E na Scotland Yard, quando eles têm um problema muito grave, eles não conseguem resolver, eles chamam de Sherlock Holmes. Isso acontece em alguns contos e alguns romances que tem no Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ele tem um biógrafo dele, o Dr. John Watson, que ele conheceu no evento do Estudo Vermelho, como o Dr. John Watson descreve. Lá ele conhece o Sherlock Holmes e eles vão morar num apartamento 221B da Rua Baker, na Baker Street. Este local se tornou muito popular na época dele. Era um local onde o Sherlock Holmes o Sherlock Holmes recebia pessoas que entregavam casos para ele, como no Escândalo da Boêmia. Sherlock Holmes, ele é um personagem fictício. Muita gente acha que ele existiu na vida real, só que não. A personalidade dele, deixa eu fazer uma descrição como ele é aqui. Ele é um homem alto, vocês podem ver aí, ele tem calvície. É um cara que de vez em quando fica muito tempo calado. É um cara muito inteligente e com as incríveis capacidades dedutivas dele. Ele olha
mandaram uma carta pra ele. Ele conseguiu saber que não era o mandante da carta que estava mandando, era uma mulher. Mas na carta só falava que foi uma carta digitada, mas não falava quem era. E o Sherlock falou que era uma mulher. E chegando lá chegando na casa dele, que era um paciente, um cara que estava doente. Chegando lá na casa dele para tentar começar a resolver o mistério dele, isso foi um tratado naval, que é um conto de Sherlock Holmes. Ele viu uma mulher que era a esposa dele, acho que é noiva dele, que fez essa carta. Sherlock Holmes, ele tem um irmão chamado Mycroft. Esse irmão dele, ele tem capacidades dedutivas melhores do que a do próprio Sherlock Holmes. Só que ele é preguiçoso e por isso ele não trabalha como detetive e muito menos leva aos casos que ele pega muito a fundo. Até que alguns casos do Sherlock, quem entregou pra ele foi o Mycroft por alguma coisa que o Mycroft tem. Ele parece ser um cara muito preguiçoso, Mycroft, na minha opinião. O Sherlock Holmes, ele tem um rival que apareceu só em um conto, estando vivo, né, ou tendo uma participação muito importante. Ele apareceu em um conto chamado Problema Final, que tá no livro, se eu não me lembro bem, no livro azul do box completo, no livro 2. Esse livro é o azul, né? Ele aparece no livro também, um livro separado, As Memórias de Sherlock Holmes. Aí nesse tempo, Sherlock Holmes acaba morrendo. Desculpa, o áudio cortou, mas aí eu vou completar o que eu ia falar. Nesse tempo, Sherlock Holmes acaba morrendo e ele aparece de novo só em outro conto mais pra frente. Eles explicam lá como ele conseguiu. Ele morreu em uma queda. Eu não vou falar muito spoiler aqui, mas ele morreu em uma queda. Aí, nessa morte dele, ele levou junto o Moriarty. Vamos falar agora um pouco sobre o primeiro caso dele. Que eu vou estender um pouquinho só para essa parte, para depois eu vou fazer um vídeo separado de todos os casos do Sherlock Holmes e depois vou continuar fazendo alguns vídeos sobre outros personagens. Eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer sobre Star Wars. Vamos falar agora sobre o Sherlock Holmes, sobre o primeiro caso dele, desse livro aqui que está em minhas mãos, é claro, As Aventuras de Sherlock Holmes. Esse aqui é o livro do escândalo, o primeiro conto daqui é o Escândalo da Boêmia. Desculpa se eu não lembrar os nomes de todos os personagens, mas, né, nessa época o Dr. John Watson ele tinha se casado e ele foi visitar o Sherlock Holmes. Eles moravam juntos na Baker Street, mas quando eu for falar da história vocês vão entender melhor. Eles foram visitar ele foi visitar Sherlock Holmes. Sherlock Holmes faz uma dedução que ele está trabalhando muito, se é isso que eu me lembro bem, porque ele já fez isso depois. Ele falou que o Watson estava trabalhando muito e que ele estava passando num lugar com lama que tinha sujado a bota dele e que eles tinham demitido uma mulher, uma empregada que trabalhava lá mal. Nesse livro chega um cara, eu acho que ele manda uma mensagem, porque sempre eles mandam uma carta. E esse cara é o rei da Boêmia. Não sei se é Boêmia, não sei se é Escandinávia, mas tá bom. Ele chega lá e ele entra no casamento dele. O casamento dele ia ser feito esses dias. E antes dele se casar com essa mulher aí, ela é princesa, eu acho, alguma coisa assim. Ele teve um caso com uma mulher, a Irene Adler. Essa mulher, a Irene Adler, ela tinha uma foto dele dela com esse cara. Na época eles tinham um rolo.
E então o Sherlock Holmes teve que ir atrás dessa foto. Eles revistaram já a casa dela, os empregados do rei, empregados não, os caras que trabalham pra esse rei da Escandinávia, da Boêmia, não se lembro direito. Revistaram a casa dela 2 vezes, revistaram ela também e não acharam essa foto. Sherlock Holmes faz um plano pra ele se infiltrar na casa dela e finge um incêndio lá dentro. Fingindo esse incêndio, ele faz a Irene Adler ir até o lugar onde ela esconde essa foto, mas ela percebeu isso. Com ela percebendo isso, ela já estava casada com outro cara. Ela percebendo isso, ela foi embora com esse outro cara. E ela indo embora com esse outro cara, desculpa, não consegui mensagem. Ela indo embora com esse outro cara, ela deixou uma carta na casa dela, falando que não precisava se preocupar, que ela não iria usar. Mandou o rei da Boêmia humilhando ele, falando que não precisava se preocupar, porque ele não iria atrapalhar no casamento dela, porque ela já tinha, no casamento dele, porque ele já tinha achado uma pessoa de quem ela gostava. Sherlock Holmes, esse foi um dos poucos casos que o Sherlock Holmes falhou. E ele falhou mesmo. Ele descobriu tudo, ele sabia tudo. Então a única coisa que podemos falhar, ele falhou, foi na execução. Mas mesmo assim, não desmerece o mérito dele de ter feito alguma coisa que ninguém tinha pensado antes. E como já tem algum tempo que eu tô pondo ganhar, eu colocaria pra bater 17 minutos, então eu vou fazer 17 minutos esse vídeo. Sherlock Holmes, agora eu vou falar de outro conto. Deixa eu pensar aqui um conto que eu gosto de falar. Um conto que eu achei bom. Eu acho que eu vou falar daqui do Problema Final. O Problema Final é a história do Jim Moriarty. Moriarty era um cara que era o Napoleão do crime, considerado pelo Sherlock Holmes como isso. O Napoleão do crime, Moriarty, ele dominava todo o crime de Londres. Esse cara, os únicos crimes, os 48, acho que são 48 crimes que não estavam fechados, foram por mão do Moriarty. Sherlock Holmes foi atrás do Moriarty, conseguiu encontrar ele. Moriarty chegou na casa do Sherlock Holmes para confrontá-lo, mas depois ele foi embora. Indo embora, ele e o Watson, o Sherlock e o Watson, fugiram lá porque eles estavam fazendo uns atentados contra a vida do Sherlock, e porque também deu um branco na minha cabeça. E também porque do Sherlock, a investigação do Sherlock ainda não estava pronta. Indo embora para outros lugares, o Moriarty, na Inglaterra eles prenderam a gangue do Moriarty, e prendendo a gangue do Moriarty, o Moriarty ficou com raiva e queria se vingar. Querendo se vingar, ele brigou com o Sherlock e derrubou os dois se roubaram caindo de um penhasco. Sherlock Holmes fez que com o Watson fosse embora antes disso acontecer, e eles chegaram lá depois. Mas a morte de Sherlock Holmes não adiantou muito, porque ele continuou vivo e apareceu de novo e vai jogar no Vasco. Sherlock Holmes é um personagem muito interessante. Os livros dele são muito interessantes, eu gosto muito dos livros dele. Mesmo não sendo o primeiro detetive criado na história, é um detetive, podemos dizer que ele é o mais importante. Não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo. Lupin. Não, eu acho que seria até um bandido. Eu acho que eu tô meio ruim aqui nas minhas ideias aqui. Mas teve outros detetives que eu não vou lembrar o nome. E esse Lupin, eu acho que ele era um bandido. Tô falando a coisa errada.
Mas Sherlock Holmes com certeza foi o mais importante entre todos esses. Mesmo não sendo o primeiro, ele foi o mais importante. E o mais lembrado até hoje. Que além do mais, tem as séries e filmes dele. Vamos falar um pouquinho sobre o filme. O filme foi feito... O ator principal que interpreta o Sherlock Holmes é o Robert Downey Jr. E teve uma série. Tiveram 2 filmes. A série é Sherlock, que é o ator... eu esqueci o nome dele agora. Fugiu na minha mente. Mas é o Doutor Estranho. E sendo o Doutor Estranho, é uma série boa. Só que a única coisa que eu vejo de problema nessa série é porque ela muda um pouquinho os fatos da história. Ela muda um pouquinho a história pra não, pra não ficar meio defasado, eu acho. Não, defasado não, porque as histórias são atemporais nos livros. Mas talvez mudem a história por algum motivo. Mesmo assim, Sherlock Holmes é um ícone da cultura pop. Ele merece ser lembrado e merecia mais alguns filmes e mais algumas séries sobre ele. Já estão fazendo outra série aí, eu acho que é Elementar, já tem algum tempo. E basicamente isso eu tenho para falar da personalidade e algumas histórias de Sherlock Holmes. Obrigado.